Boa noite a todos. Que alegria em poder estar aqui conversando com vocês nesta noite. Então, queremos externar a nossa satisfação por comungarmos desses momentos enriquecedores, desses momentos em que temos a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre o amor, um pouco mais sobre os gestos, um pouco mais sobre os caminhos que nós devemos trilhar sob a luz do Espiritismo. E que estejamos sempre unidos pelos elos da fraternidade. E que esta união seja sempre um veículo capaz de nos conduzir a um mundo melhor, de nos conduzir a um mundo mais digno, onde possamos vislumbrar novos horizontes, onde possamos aliciar forças que resultem em realizações condizentes com o aperfeiçoamento da dignidade humana na prática constante do amor fraterno. E esta noite reveste-se de grande importância para nós, pois temos o privilégio de falarmos em Jesus, em falarmos na sua divina presença em nosso convívio, presença essencial, especialmente nesses dias sombrios que vivenciamos, nesses dias em que estamos travando uma batalha contra um inimigo invisível, mas poderoso, um inimigo que invade as nossas células para se reproduzir com intensidade, que nós conhecemos por coronavírus, ou o novo coronavírus. Um vírus que se dissemina em todo o mundo, causando uma pandemia, e que provoca uma doença que pode ser grave e até mesmo letal, principalmente aquelas pessoas cuja imunidade se acha debilitada, como as pessoas idosas, os nossos velhinhos, ou aquelas pessoas com comorbidades, ou seja, portadora de doenças de base, como as doenças respiratórias crônicas, as doenças cardíacas, as neoplasias, os diabéticos, os hipertensos e outras doenças que causam uma baixa imunológica. Infelizmente, ainda não temos um tratamento profilático eficaz contra o vírus. Ou seja, não temos uma vacina. E sabemos muito pouco sobre o comportamento desse agente patológico. Mas vários cientistas e vários médicos em muitos países estão estudando, estão pesquisando
e acreditamos e torcemos que brevemente nós teremos uma vacina para nos proteger. O que sabemos por enquanto, irmãos, é que este vírus se espalha rapidamente e seu contágio é muito fácil. E que a nossa única proteção é o isolamento social aliado a medidas sanitárias, como o nosso asseio corporal, como lavar as mãos com frequência, com água e sabão, ou com álcool gel, e utilizarmos máscaras quando sairmos, e evitarmos aglomeração de pessoas. Por ora é isto que nós sabemos. Mas essa pandemia faz com que acordemos de um perigo que a humanidade sempre correu, que é o delírio da onipotência. Ou seja, aquela ilusão que nós temos da nossa invencibilidade, que somos super-heróis e que nada nos atinge. Pura ilusão. E vejam bem, bastou um diminuto elemento da natureza, no caso um vírus, para nos alertar, para nos mostrar que nós somos criaturas frágeis e que todo o arsenal bélico, todo o arsenal militar do mundo todo e que toda a tecnologia disponível não são capazes de nos proteger. E esta pandemia também nos mostra outra coisa. Nos mostra que a humanidade acha-se enferma há muito tempo. Acha-se acometida por uma moléstia social grave, fruto do descalabro, do caos generalizado, fruto de guerras entre povos, da ignorância e fruto de crises diversas. E nós somos a capilaridade deste contexto. Mas em meio à obscuridade, em meio a esta pequenez, surgem pequenos pontos luminosos, gotículas de água, que na união formam um jorro de luz, formam um jorro de vida, sempre apostos, prontos para servirem, para colaborarem, para nos ajudarem, que são os trabalhadores da saúde, que aliados a outras pessoas abnegadas de outras áreas, e colocando em risco as suas próprias vidas, irmanam-se no desejo comum de assistir e de amparar os seus semelhantes, cumprindo honrosamente com a palavra assumida perante Deus. Então, vamos todos nos abraçarmos
nessa missão sagrada e fazermos a nossa parte, ou seja, zelarmos pela nossa saúde e zelarmos pela saúde dos outros. Porque quanto melhor fizermos a nossa parte, mais rápido sairemos do cenário sombrio que ora se apresenta. Mas, meus queridos, nesses momentos difíceis que estamos passando, é muito importante nos abrirmos para a vida verdadeira. E, apesar de tudo, acreditarmos no amanhã. Porque quando tudo passar e vier o amanhã, então com certeza nós estaremos modificados para melhor. Então nós devemos aproveitar e começar agora a nossa metamorfose, a nossa mudança. Ou seja, sairmos da descrença e penetrarmos na esperança, deixando para trás pensamentos de inconformidade, deixando para trás pensamentos de medo e pensamentos de intranquilidade. E cultivemos a fé. Mas a fé verdadeira, não aquela fé cega e dogmática que nos é imposta, não, mas aquela fé que passa pelo crivo da nossa razão, a fé raciocinada, como nos ensina Allan Kardec. E coloquemos essa fé a serviço dos outros. E vibrarmos com Deus, que age dentro de nós, sem nunca desistir, mas compreender sempre. E lembremos que Deus é Pai. Não esqueçamos disto. Deus é Pai. Nele reside a eterna paternidade. Então reconheçamos em Deus a nossa legítima origem. Porque em seus braços, um dia, nós encontraremos a nossa paz verdadeira. Porque Ele é a única fonte da felicidade. E Deus, na sua bondade infinita, exige apenas uma coisa de nós. Apenas uma coisa. Que nós o amemos, amando os outros. Porque esta é a sua lei. Esta é a lei divina e não tem outra. Então, irmãos, reconhecer Deus como um Pai nos dá coragem frente às dificuldades que encontrarmos em nossa trajetória. Então pensemos firmemente no amanhã e acreditemos que tudo vai passar, porque ter uma fé profunda no porvir é uma forma vigorosa de acreditarmos em Deus.
é uma forma vigorosa de acreditarmos em nós mesmos. Jesus nos ensinou que não devemos jamais deixar de acreditar no bem. Não importando o momento em que estejamos vivendo, acreditar no bem. Porque o bem nos traz a calma, nos traz a paciência e nos traz a certeza de que o melhor sempre nos aguarda. E nos ensinou também que o nosso objetivo maior é nos aproximarmos de Deus para alcançarmos a felicidade eterna. Mas para isso é preciso atravessarmos etapas. Etapas que nem sempre são agradáveis. Mas mesmo que a situação não nos seja favorável, nós devemos continuar a nossa jornada. Nunca recuar. Mesmo que seja a passos lentos, devemos seguir. E olhemos o nosso Mestre Divino como nosso modelo e guia. Ele que enfrentou as piores moléstias que assolaram e continuam ameaçando a humanidade, como a injustiça, como a desigualdade entre os homens, que muitos não tiveram, como ele teve, a coragem de enfrentá-las. E que apesar do menosprezo de muitos, das perseguições sofridas e da oposição ferrenha que ele teve que enfrentar, não fizeram com que ele recuasse do seu nobre desiderato, ou seja, banir da face da terra esses males. E não conseguiram apagar a chama da verdade, que arde até hoje e derrete os corações mais endurecidos de muitos homens do nosso planeta. Jesus, então, era o exemplo vivo do homem assertivo, que assumiu as suas ideias e trabalhou por elas. E mesmo pagando com a própria vida, ele foi leal àquilo que a sua consciência pedia. Então sigamos o nosso Mestre e declaremos guerra aos nossos próprios e piores inimigos, aqueles inimigos que se alojam, que se incrustam e se entrincheiram em nossas almas, como o vírus do ódio, com o vírus do egoísmo, do orgulho, da ira, do vírus da prepotência e de outros tão nocivos para nós.
que nos maculam profundamente, gerando sentimentos inferiores e obstruindo os nossos passos na estrada difícil e árdua da nossa transformação moral. Mas para enfrentá-los, é imprescindível promover e viver os ensinamentos de Jesus que foram ministrados há mais de 2000 anos, centrados no amor e nos seus derivados, como o perdão das ofensas, a humildade, a renúncia, a abnegação e, especialmente, a maior de todas as virtudes, que é a caridade. Então, meus queridos, que vejamos neste isolamento, nesse distanciamento social, o que realmente é importante para nós. É a nossa família, a nossa saúde, o nosso trabalho. Que aprendermos que unidos, que coesos, seremos muito mais fortes para transpor qualquer obstáculo que se colocar em nosso caminho. E não deixemos que o medo nos invada, porque o medo, como sabemos, ele gera uma desorganização emocional e psíquica, produzindo doenças por somatização desses fatores. Joana de Ângeles nos falou que o antídoto para o medo são as informações trazidas pelo Espiritismo, como a certeza da reencarnação, a certeza de que estamos realizando experiências, que estamos praticando para aprender melhor. E olha que lindo, e de que a vida terrena não é mais que um longo dia perante a eternidade da vida do Espírito. E ela diz mais, que o combate se faz através da fé, aliada à terapia oferecida pelo trabalho fraternal e o pensamento otimista, através da oração e do Evangelho no lar. Importante, através da oração e do Evangelho no lar. Porque o lar, irmãos, o lar é o local sagrado que convivemos com os nossos familiares, com os quais temos compromissos e deveres assumidos na atual encarnação. Porque a família é onde a vida se aprimora, é onde a providência divina realiza os ajustamentos necessários
ao progresso a que todos nós estamos submetidos. Então a família é a base da nossa evolução espiritual. Então precisamos nos unir, precisamos aparar as arestas, precisamos estreitar os nossos laços fraternos, porque Jesus conta conosco, para que sejamos mensageiros do seu amor. Então que nesses dias difíceis, queridos irmãos, que nesses dias difíceis deixemos marcas de fé e marcas de esperança, marcas de bondade, marcas de compaixão e misericórdia ao nosso redor. E vamos aproveitar e abrir o nosso cofre de sentimentos para que Jesus encontre guarida em nossos espíritos e aprendamos a nos doar muito mais. Se não podemos nos abraçar, dado as circunstâncias do momento, nós podemos, irmãos, nós podemos agasalhar o outro em nossos corações. E que com simplicidade, com trabalho e confiança no Criador, nossas vidas encontrem sempre um significado nobre, para que a luz divina brilhe entre nós e que sejamos aqueles que semeiam a paz e que sejamos aqueles que vivenciam o amor universal. E que possamos fazer felizes o maior número de seres humanos, ampliando os seus dias risonhos e diminuindo as suas noites tristonhas. E que escutemos a toda hora, a todo minuto, a todo segundo, a voz doce de Jesus nos convidando para amar. Existe uma poesia muito linda, de autoria de Alta de Souza, psicografada por Chico Xavier. Uma poesia que fala de Jesus vindo ao nosso auxílio, ao nosso encontro em momentos de dificuldade. Essa poesia chama-se O Senhor Vem e diz assim: e eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Venha o nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade
são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Linda essa poesia, né? Como todas as poesias de Alta de Souza, são muito lindas. Pois bem, irmãos, então amemos a todos indistintamente, para alcançarmos a luz que tanto almejamos. Não importa as diferenças, não importa que seja sábio ou ignorante, rico ou pobre, isto não importa nada. O que importa mesmo é que nós somos filhos de um mesmo Pai, de um Pai que nos criou iguais. Então procuremos cooperar com tudo e com todos, em benefício do próprio planeta que nos acolhe. E cultivemos ao derredor, cultivemos em nossas famílias uma sementeira de bondade e de perdão, para que quando a tempestade passar e vier a bonança, possamos colher os frutos da paz e da felicidade. E que sejamos sempre raios de luz para iluminarmos as criaturas que nos cercam. E que sejamos sempre pontes de amor para unir os homens entre si, para unir os desunidos, para unir os corações, para que todos possam chegar até o nosso Criador. E se o desânimo, e se a tristeza e o medo nos envolverem, procuremos, no recurso divino da prece, a paciência e a coragem, para entendermos que as dificuldades da vida fazem parte da nossa evolução. E se porventura a morte arrebatar um ente querido ou um dileto amigo do nosso convívio, não mergulhemos na amargura e procuremos na prece a resignação e a fé para retornarmos à alegria de viver, cientes na misericórdia, cientes na sabedoria do Senhor. E não olvidemos, nesta luta que travamos, do despontar do sol radiante do Evangelho, em que Jesus estende as suas mãos em nosso auxílio. O Evangelho, que é a mensagem da verdade, e que sob a luz do Espiritismo é a escada de Jacó que nos permite ascendermos ao reino de Deus. O Evangelho, que também é o maior e mais completo compêndio médico já escrito, ditado pelo maior de todos os médicos que já passaram por este planeta,
Jesus, que recomenda para todos os males que afetam a humanidade um único remédio, um só, muito eficaz, chamado amor. E prescreve como fórmula posológica amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a via de administração deste medicamento é muito simples. Não faças para teu próximo aquilo que não gostarias que te fizesse. Então, se assim procedermos, estaremos sanando todos os males existentes e estaremos caminhando, estaremos seguindo com celeridade rumo à felicidade eterna. Então, queridos amigos, meus queridos irmãos, que nesses dias complicados que estamos passando, deixemos Jesus adentrar os nossos lares, para que as nossas famílias se iluminem, pois a sua presença divina entre nós significa comunhão da fé com amor. A sua presença divina entre nós produz sinais de paz entre os familiares e nos mostra a necessidade de nos auxiliarmos mutuamente. E também afasta os miasmas da intolerância, da ira e das palavras agressivas e dá lugar ao entendimento e dá lugar ao júbilo e dá lugar ao refazimento. Portanto, Jesus em nossas famílias significa vida para os nossos lares. Então acreditemos, irmãos, que em meio às adversidades existe algo chamado esperança. Se o agora é sombrio, o depois vem com a luz e tudo volta ao normal. Talvez fique muito melhor do que estava antes de aparecerem as dificuldades, quem sabe? Então tenhamos esperança e tenhamos a certeza no infinito poder de Deus e na sua inesgotável bondade. E que através dos ensinamentos do nosso Divino Mestre, entendamos que tudo o que nos acontece hoje ficará para trás amanhã. E seguiremos avante, vitoriosos, pois somente a alegria e a luz emanadas do amor, estas sim, permanecem para sempre. Mas se a descrença e o temor, porventura, baterem em nossas portas, sosseguemos os nossos corações, na certeza, irmãos, de que Jesus está sempre ao nosso lado. E lembremos das suas palavras, quando ele exclamou:
não tenhas medo. Eu estou aqui, ao teu lado. Então, irmãos, ao agradecermos a todos que nos prestigiaram nesta noite, nós desejamos que Deus, nosso Pai Celestial, que Jesus, nosso Divino Mestre, e que a espiritualidade superior iluminem sempre os nossos caminhos. E que sintamos os nossos espíritos e os nossos corações encherem-se gota a gota, tarefa a tarefa, participação a participação, da dignidade do dever cumprido e da magnitude do bem servir. Muito obrigado, que assim seja.